Olá, meus manos. Então, hoje eu vim falar de Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Eu acredito que fala assim, eu fui pesquisar no Google Tradutor, porque eu não sabia falar. Esse é um autor francês. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1909. E, bom, foi minha primeira leitura do ano. E o que eu tenho para falar sobre o Fantasma da Ópera? Muitas coisas. Mas a primeira dessas coisas é que eu deveria ter escolhido melhor minha primeira leitura do ano. E, gente, não é que esse livro seja ruim, ele não é um livro ruim. Mas eu tenho percebido cada vez mais que esse não é mais o meu tipo de livro. Foi boa a leitura, é um clássico. Eu tenho um projeto de vida de ler quantos clássicos eu puder ler ao máximo. Porém, não é mais o meu tipo de livro, definitivamente. Eu acredito que eu comecei o ano querendo ler uma coisa estilo Morro dos Ventos Vivantes, porque desde que eu li o Morro dos Ventos Vivantes eu fiquei apaixonada por aquele livro. Talvez seja uma das poucas histórias de amor que realmente me interessam. E história de amor, entre aspas, quem já leu o Morro dos Ventos Vivantes sabe que não é bem uma história de amor, tá mais pra história de ódio. Mas eu queria encontrar isso aqui no Fantasma da Ópera, por ser uma história também gótica, assim como o Morro dos Ventos Vivantes. Então eu fui buscando uma leitura naquele estilo, sabe, para começar o meu ano. E, bom, tem algumas características que realmente se parecem, que é comum ao estilo gótico de literatura, mas não é nem de longe igual ao livro da Emily Bronte. Não que eu achasse que fosse igual, mas tivesse, assim, vamos dizer assim, o mesmo quê, sabe, do Morro dos Ventos Vivantes, e não tem. Tem muitas coisas diferentes. Então, eu acho que isso me fez refletir sobre o quanto eu estou distante desse tipo de livro. Não é o que me cativa mais. Mas vamos lá ao assunto Fantasma da Ópera. Já não bastasse, né, várias resenhas que tem desse livro por aí. Então eu não quero focar muito nos aspectos da vida do autor, entre outras coisas. Quero ser mais direto ao ponto e falar sobre a história do livro. E de cara a gente vai entender que o livro ele vai ser um relato de um cara, provavelmente um investigador do que aconteceu aqui. E no início ele já vai contar pra gente o que é que acontece no decorrer da história. Ele vai contar que aconteceu o sequestro da cantora Christine Daae, ou Diay, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, que é uma soprano da Ópera de Paris, que morreu um Visconde de Charny, me perdoe se eu estiver falando tudo errado, gente, eu não sei falar francês, e o irmão dele morreu. E que um lustre caiu em cima de uma pessoa, né, durante um espetáculo da Ópera de Paris. Então, basicamente, ele vai contar desde cara que aconteceu vários desastres associados ao fantasma da ópera, que é essa lenda que permeia a Ópera de Paris. Isso aqui você já sabe nas primeiras páginas, então não é spoiler, ele já te conta o spoiler de cara aqui. Mas, assim, o livro, essas histórias que inspiraram o livro, realmente aconteceram, assim, tem mitos até hoje na Ópera de Paris sobre esse fantasma. Algumas coisas realmente foram baseadas em fatos reais, tipo essa questão da queda do lustre. E, bom, o autor, né, eu fiquei meio confusa, assim, que eu comecei a ler, porque tava tipo, o fantasma da ópera existiu. Aí eu fiquei boiando, eu fiquei tipo assim, isso aqui vai ser uma história, isso aqui é uma coisa por fora que o autor tá colocando pra que eu acredite, ou é uma coisa já dentro da história, sabe? E aí depois eu entendi, conforme a leitura passou, que era realmente uma coisa que fazia parte da história, que é uma tentativa do narrador de convencer que essa história é real, que realmente isso tudo aconteceu. Então, de cara, a gente vai estar nos bastidores da Ópera de Paris, e ali tem as bailarinas conversando. Aconteceu uma tragédia, que foi o diretor, eu não lembro, um cara morre aqui. Um cara morre no começo, enforcado, e já associam isso ao fantasma da ópera, porque o fantasma da ópera já tá fazendo peripécias por ali. E os diretores da ópera, os antigos diretores, estão querendo largar essa ópera, porque o fantasma tá perturbando o juízo dos caras, e ele quer passar para os novos diretores. Um tal de Richard e monte alguma coisa. Esses são os novos diretores da ópera. E aí, quando os novos diretores chegam, os caras, os diretores antigos, falam assim, olha aqui, mano, então, tem um fantasma rondando aqui, negócio, entendeu? Perturbando o juiz da gente, e essas são as condições dele. Aí os caras riem na cara dos diretores antigos, que falam, não, isso aí é conversa, vocês estão querendo pegar peça na gente, pra gente vazar e tal do emprego. Mas eles aceitam ficar, né? E aí, conforme desenrola da história, você vai vendo que sim, o fantasma tá ali,
ele some do nada, ele tem as peripécias dele, por isso que ninguém entende o que está acontecendo. Parece realmente que é uma coisa sobrenatural, por isso que chamam ele de fantasma. E os diretores não cumprem o que o cara quer e, né, vai dar bom? Claro que não vai dar bom pro cara, né? Então, assim, aí a gente também vai conhecer o Visconde, que é o Raul, que ele era um antigo amigo de infância da cantora, da Christine Daae. E eles são apaixonados um pelo outro, mas ele é, tipo, louco por ela. Sabe aquela coisa super idealizada, tipo, José de Alencar mesmo, sabe? Eu li 3 livros do José de Alencar, gente. Eu acho muito chato. José de Alencar é uma coisa, assim, muito... Ai. Isso não existe na vida real. Isso não existe na vida real. É uma coisa muito, tipo... Sabe? Por isso que o povo fica tão iludido. Ai, será que um dia alguém vai me amar assim, isso, não sei o quê? Claro, esses romances, o povo fala, ai, eu vou morrer por ela, eu vou... Claro, você fica lendo romance, mano. Você acha que vai encontrar alguém assim na vida real? Não vai encontrar, velho. Não vai encontrar. Aí, por isso, lê José de Alencar, lê Fantasma da Ópera e acha que vai encontrar alguém assim. Que morre de amor por você, que nem o Raul morre pela Christine Daae, entendeu? Não é assim que acontece. E aí o Raul é doido por ela e tal. E ela fica fingindo que não conhece ele. Aquele rolê todo. Aí tem o irmão dele, que é um conde, que não quer que o namoro aconteça, porque ela é cantora. E aí, assim, começa a rolar as peripécias, né? O Raul, isso aqui no começo do livro, eu já falei em peripécias 1000 vezes. Ele ouve a Christine conversando com alguém dentro do camarim dela, uma voz. E aí essa voz falando, ai, se você me ama, me leve pra algum lugar. Não é isso. Mas parafraseando. E o que acontece? A Christine, o Raul ficou ouvindo aquilo e pensa, eita, ela tá gostando de outro, ela não vai me querer. Aí depois você entende tudo, mano. Mano, tem uma cena bizarra aqui, que acontece um negócio, que ela tá fugindo do Raul, né? Aí o Raul vai atrás dela num cemitério. E lá a mulher fica cantando pro cemitério e tudo mais. Cantando no cemitério, não. No cemitério, e ai, anjo da música. Porque ela acha que o Fantasma da Ópera é um anjo da música. Porque desde pequeno, né, o paizinho dela era cantor também. Aí falava, minha filha, uma hora o anjo da música vai aparecer pra você. Aí por isso que a Christine, quando ela cresce, ela vira, tipo assim, a melhor tenor da ópera, né? Uma das exigências também que o fantasma faz é que ela cante na ópera. E a coitada da Carlota, que era pra ser a tenor principal, vaza. Não tá nos planos, então tem que morrer. Não, ela não morre, mas é um modo de falar. Então, assim, é basicamente isso. Então, tem umas coisas bem góticas. Por isso que, assim... eu diria que o Fantasma da Ópera é um Heathcliff. Heathcliff é o do Morros Vivantes, só que versão ópera. Entendeu? Versão ópera, mas também ruim. Mas também ruim, com as frases do mesmo estilo. Tem um negócio aqui parecido do que rola lá em Morros Vivantes que o Heathcliff faz. Mas assim, tem muita diferença, como eu já falei, das duas histórias. E aí agora, eu vou entrar num ponto que pode ser spoiler para algumas pessoas. Então eu vou deixar aqui embaixo, se você não gosta de spoilers, então já pula, eu vou deixar aqui embaixo. E já pula pro final que aí eu encerro o vídeo. Mas, gente, aí beleza, tá rolando esse rolo aqui todo. Olha, essa Christine, tipo assim, ao mesmo tempo que eu gosto dela, inclusive ela é loura, né? Porque nas adaptações costuma ser morena, então ela é loura, dos olhos azuis. Ela fica fazendo esse Raul de besta, velho. E o fantasma também. Tem hora que parece que ela gosta do fantasma, tem hora que não parece. E o fantasma é ruim pra caramba, fica perturbando os outros, fica perturbando o juiz dessa mulher, querendo que ela fique com ele. Entendeu? Não tem nada de romântico aqui. A própria sei lá, ele é extremamente abusivo, o fantasma. Ele não é bonzinho, não. Não sei como é que é nas adaptações, porque eu nunca terminei de ver uma toda. Mas sei que aqui ele é bem abusivo. E ele não quer deixar ela ficar com o Raul, que ela gosta do Raul. E eu sei que ele sequestra ela e leva lá pra baixo, na ópera, no subterrâneo. E aí que o negócio rola. Essa cena aqui, ó, que tem na capa do livro da Zaha, que inclusive eu indico essa edição, gente. Tem as notas aqui no começo que vai indicar o que é verdade ou não nessa história. Um pouco sobre a vida do autor, que era jornalista. E você vê que claramente ele é jornalista, porque a maneira que o livro é escrito é total de uma pessoa que tá fazendo tipo um relato jornalístico mesmo. E aí você vê que ela tá ali o tempo todo... aquele não me toque, ai, não vai, não sabe o que quer, mulher, se decide, sabe? Aí eu fiquei um pouco irritada com isso. Mas tem umas partes mais legais. E o capítulo
que se chama A Lira de Apolo, é o melhor capítulo do livro. Esse ali, que é quando ela tá presa, que o fantasma pega ela, bota lá na casa dele, dá no subterrâneo da ópera, é o melhor capítulo. Esse ali é gótico pra caramba, gótico pra caramba. Eu até peguei uma frase aqui pra mostrar, ler pra vocês, do livro, que eu gostei dessa frase, que é quando o Raul luta com o fantasma na cena do cemitério. A sombra se virou, e como não larguei o manto que a envolvia, ele se entreabriu. E eu vi, senhor juiz, como vejo o senhor, uma pavorosa caveira dardejando sobre mim, um olhar em que ardiam os fogos do inferno. Julguei estar lidando com o próprio Satanás, e diante daquela aparição de além-túmulo, meu coração vacilou, apesar de toda a sua coragem, e não tenho mais lembrança de nada até o momento em que acordei no meu quartinho do albergue do Sol Poente. Isso aqui que rola. E aí, rola toda essa coisa de o fantasma, como é que ele faz as coisas dele. E aí a gente descobre através de uma figura chamada Persa, que é literalmente um persa que mora na ópera, de que esse fantasma ele faz tudo isso através de truques, de ilusionismo. Então você vai ver que tem um momento que eles vão estar ali no camarim e a mulher vai sumir do nada. Era o espelho, que era uma ilusão. Então o fantasma era formado nessas coisas. Inclusive no final do livro, você vai entender toda a origem do fantasma, que ele veio lá da Ásia, que ele trabalhava com os persas, que tudo mais, como é que ele conseguiu fazer essas coisas. E ele tinha que fugir, porque ele sabia o segredo dos reis, então ele acabou indo pra Ópera de Paris. Tem uma cena que tá quando eles estão nos subterrâneos da Ópera de Paris, que a Christine tá ouvindo ele tocar a música dele, que se chama Dom Juan Triunfante. E que acontece um momento que ela revela, né, o rosto dele, que ela vê como ele realmente parece um morto-vivo. E ela fica abismada com aquilo. E é muito interessante porque, claramente, o autor tem uma crítica muito grande às aparências aqui. Porque enquanto o fantasma estava ali ajudando ela a cantar e a tornar ela essa grande tenora, que todo mundo ficava encantado. Cara, essa mulher só pode ter feito o pacto com o cão para cantar tão bem. Ela estava maravilhada, né? Sentindo alguma coisa por ele. Mas quando ela vê, ela fica... Nossa, esse cara é tão horroroso, sabe? Então o fantasma, coitado, ele... Coitado entre aspas, ele é o cão, né? O bicho é ruim pra caramba. Mas ele sofre demais por ser feio. E aí que entra aqui a crítica do autor de que as aparências, gente, enganam muito, sabe? Ele sempre foi rejeitado pela aparência dele. E no final do livro, quando você conhece a história dele, de que até mesmo ele era chamado de morto-vivo. Então você vê toda essa história. O autor também faz aqui muitas críticas sociais, né? Ele fala da questão dos mortos da Comuna de Paris, que fica uma coisa assim, que ele coloca ali nas entrelinhas da obra. Fala sobre a questão das pessoas que estão morando ali na ópera, que a sociedade meio que não se importa com elas, então só resta para elas estar ali naquela ópera. A ópera é um lugar, assim, é enorme. Quando você pensa que não tem mais onde ter lugar nessa ópera, aparece um novo lugar nessa ópera no livro. Então é muito interessante, gente. E aí enfim, acho que eu já falei demais sobre o livro. Ele realmente é um livro bem romântico, tem traços góticos, sim. Eu gostei da leitura, eu não achei ruim, eu gostei da leitura. Se eu pudesse dar uma nota assim, seria tipo de 3.8 de 5, 3.5 de 5, mais ou menos. Principalmente por conta do final. E outra coisa, tem uma passagem aqui do livro que a Christine Daae, ela tá lendo um livro, que inclusive vai ser um dos próximos livros que eu vou ler, que é A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. É um clássico, é cristão. Ela tá lendo esse livro, e é só coincidência mesmo, porque eu vou ler esse livro em breve, e aconteceu de eu estar lendo um livro que tá falando sobre o livro que eu vou ler. E é isso, gente. Como eu disse, esse livro não... Esse tipo de literatura não faz mais minha cabeça. Em contrapartida, eu estou lendo um romance francês clássico também no momento, que é As Avessas. E eu tô amando. Aquele sim faz minha cabeça. Esse aqui, ele já não é muito meu tipo mais. Então eu vou pensar bem quando eu for pegar clássicos que se concentrem nesses temas, tipo Um Orgulho e Preconceito da Vida. Eu não sei nem se eu tenho vontade de ler Jane Austen ou essas autoras no geral que se concentram em romances, porque não faz minha cabeça, como eu já falei. Eu fico sem paciência pra essas coisas. Por mais que eu me envolvi bastante na história, querendo descobrir o segredo do fantasma, por quê? Por que eu me envolvi? Porque eu criei uma teoria maluca, que na minha cabeça ia ser incrível. Eu acho que o Gaston, ele perdeu um dos maiores plot twists da história da literatura, podendo ter feito isso. E agora eu vou dizer,
E se você, mais uma vez, não leu o livro, provavelmente você vai ficar confuso, mas eu tinha uma teoria que eu jurava que ia acontecer, mas aí depois no final do livro eu vi que realmente não tinha possibilidade. Que é a teoria de que, na verdade, o fantasma da ópera era o tempo todo o Visconde Raul. Raul Charme, se eu não me engano. De Shane, que é o cara que é um dos membros aqui do Triângulo Amoroso, né? Que é a Christine, o fantasma e o Raul. E que a Christine gosta dele, ele gosta dela. E eu jurava que ia ser um mega plot twist em que o Raul ia ser, na verdade, o fantasma da ópera. Porque o autor deixa várias pistas durante a obra, que foram pistas na minha cabeça, né? De que o Raul seria o fantasma. Assim, a questão dos espelhos, a questão de certas coisas que ele não pode fazer com a Christine, os momentos que o fantasma aparece, os momentos que ele tá. Então, assim, eu achei que seria genial se o autor tivesse feito um plot twist em que, na verdade, o fantasma era o tempo todo o Raul. E que isso tudo não passaria na alucinação dele com a Christine. A Christine seria uma cúmplice dessa questão dele ser o fantasma. Seria uma coisa muito maluca, seria tipo um duplo, sabe? Uma dupla personalidade. Seria incrível, na minha cabeça fez muito sentido, até a relação dele com a Marinha. Tem muitas coisas que me levaram a crer. Eu anotei, enquanto eu lia o livro, todas as vezes em que eu achava que realmente estava certa a minha teoria de que o fantasma poderia ser o Raul. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, não, vai ser bom demais pra ser verdade se o fantasma for o Raul. Não é possível, o autor não vai ser genial a esse ponto. E realmente não foi o que eu pensava, o fantasma era outra pessoa. Mas enfim, o autor não tem culpa das minhas expectativas, não é mesmo? Mas teria sido incrível, convenhamos. E é isso, gente, eu já falei demais. E tem alguma coisa mais que eu quero falar? Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa. Não, só isso mesmo. E é isso, terminei o vídeo. Fantasma da Ópera tá aprovado, é um bom livro, ele cumpre o que se propõe a ser. Não tem um final, na minha opinião, que é tão revelador, mas é um bom entretenimento, é um bom clássico, não é mais o meu tipo de livro, e é isso. Recomendado.